Olha só, eu tenho quase certeza que você nunca parou para Telzinho, eu tenho quase certeza que você nunca parou para pensar que os seus problemas possuem uma utilidade na sua vida. Eu tenho quase certeza disso, porque eu também, há um tempo atrás, eu nunca parei para olhar os meus problemas como uma forma de reflexão em relação à minha vida, sobre as coisas que acontecem comigo e quais são as utilidades que os meus problemas têm e possuem na minha vida. Sabe o que é louco? É louco o seguinte, é que quando a gente olha para os nossos problemas com o olhar de que eles podem sim ter a ver com alguma coisa do nosso passado, para nos ensinar no agora a mudar pro futuro, a gente começa a enxergar a vida um pouquinho diferente. E a gente começa a enxergar os nossos problemas um pouco diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando acontece um problema na nossa vida, geralmente a gente está sempre pensando no quê? Ou a gente corre para resolver porque a gente quer se livrar do problema. Então a nossa primeira reação às vezes é o quê? Repelir o problema. Putz grila, por que está acontecendo isso na minha vida? Meu Deus do céu, me ferrei. Geralmente é isso. Ou o problema acontece e a gente desanima, a gente desacelera, se decepciona e trava. O problema aconteceu, travei. Geralmente são esses dois comportamentos. Até coloca para mim, se você está aqui nos comentários, qual que é o seu tipo de problema? Aquele que corre para resolver o problema ou aquele que trava, se decepciona, ele para, desanima quando o problema acontece? Tá? E por que eu estou querendo te falar tudo isso? Porque eu gostaria muito de ter ouvido tudo isso há 10 anos atrás. Gostaria, sobre esse assunto, das utilidades que os nossos problemas têm para nós, eu gostaria de ter ouvido há muito mais tempo do que 10 anos. Então, você que está aqui já se inscreve no canal, curte, comenta, coloca aqui o seu ponto de vista. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer? É que todo problema que acontece, acontece por um motivo. E porque ele tem uma utilidade de nos mostrar algo, a gente parar e enxergar o que a gente não está vendo, a gente quebrar o padrão desses problemas e a gente mudar para o futuro para sermos melhor. Por quê? Eu quero que você faça uma reflexão na sua vida agora. Quais são os problemas que quase sempre acontecem? Quais são os problemas que você sempre tem? Como assim, Gabriel? Toda a vida eu estou enfiado numa dívida. Isso é um problema que você quase sempre tem. Meus relacionamentos. Pô, só encontro pessoa que não presta. Isso é um problema que você tem. Você sempre se envolve com alguém que não presta. Problema que você tem. Toda vez em qualquer relação que eu tenho, seja com amigos, ou seja, uma relação com alguma mulher ou com algum homem, eu sempre saio no final me sentindo abandonado, rejeitado. Isso é um problema que você tem. Toda a vida no almoço de família, eu e o meu pai discutimos ou brigamos e fica cada um pro seu lado, fica um mês sem se falar. Isso é um problema que você tem. Que sempre acontece. Agora, você nunca talvez tenha feito a pergunta que é: por que este problema, para não falar outra coisa, sempre acontece? Porque quando eu me deparei com isso, e eu olhei e eu vi assim, caramba, isso aqui sempre acontece comigo. Eu olhei e eu disse, nisso daqui existe um padrão. Um padrão de quê? Um padrão de comportamento, que gera o padrão do acontecimento, que é o problema, que tem relação, na maioria das vezes, com alguém. Sempre tem uma relação com alguém. Por quê? Porque quando eu tenho um problema que sempre acontece, eu preciso me perguntar, qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Então eu pergunto para minha cabeça assim, ó, qual foi a primeira vez que isso me aconteceu? E geralmente na primeira vez que isso aconteceu, tinha alguém envolvido. Porque foi por causa de alguém. Seja o pai, seja a mãe, seja um relacionamento seu, seja uma sociedade sua, seja o que for. Na primeira vez que isso te aconteceu, tinha envolvimento com alguma relação.
Então, todo problema tem uma utilidade. E a pergunta que eu faço é: o que é que estava acontecendo quando o problema aconteceu? Porque a gente não para se perguntar isso. O que é que estava acontecendo na minha vida quando eu sofri um acidente de carro? Quando eu bati o carro, me fecharam. E isso aconteceu recentemente, tá? Comigo. Me fecharam numa rua e a mulher era para ter parado na placa de pare, não parou, arregaçou a frente do meu carro. E eu, até agora, tô tentando entender o porquê que esse acidente aconteceu. Tô chegando lá. Eu tô chegando lá. Muita coisa estava acontecendo na minha vida naquele momento. Às vezes uma doença que você tem. Às vezes uma dor que você sente. Uma dor que começou e de repente sumiu. Uma dor que de repente começou. Dor física mesmo, sabe o que eu tô falando? E a gente não se questiona nisso, que a gente não se questiona em nada. Né? Então, o intuito disso daqui é tentar colocar na sua cabeça e na minha cabeça de que os nossos problemas possuem uma utilidade na nossa vida. E na maioria das vezes essa utilidade é pedagógica. É para nos ensinar. É para nos ensinar, é nos fazer com que a gente enxergue isso. Beleza, enxerguei a primeira vez. Provavelmente esse problema vai acontecer de novo. E quando ele acontecer de novo, você vai olhar e dizer assim, porra, beleza, é o mesmo problema. O que aconteceu quando tudo isso aqui estava acontecendo? E aí você vai ter a oportunidade de forma talvez até menores, tentar mudar esse comportamento. Ou tentar entender de qual relação que ele veio. E quebrar esse padrão. Porque esses problemas que estão sempre acontecendo, ou os problemas que toda hora acontecem comigo, eles fazem parte de um padrão de comportamento meu. Porque na maioria das vezes os problemas que a gente está enfiado é porque a gente criou. Não foi porque, de repente aconteceu. Não, a gente se enfiou no problema. A relação sua que você começou a ter com uma pessoa que, por conta do seu padrão de comportamento, só consegue se sentir atraída ou atraído por esse tipo de gente. E aí no final você se ferra. Porque isso faz parte da referência de homem que você tem ou da referência de mulher que você tem. E a gente não para pensar nisso. Que todo problema ele tem uma utilidade, seja para nos fazer entender e mudar, ou seja, para fazer com que a gente enxergue e melhore. Então, o que eu gostaria que você fizesse? É que a partir de agora, quando você se deparar no meio de um problema, por mais difícil que seja, e eu preciso que você entenda que esses problemas nunca podem ser pequenos demais para que você não dê importância, mas eles também não podem ser grandes demais para que você se destrua. Então, sempre que você tiver um problema, se pergunte: qual é a utilidade disso aqui? O que é que estava acontecendo quando esse problema começou a acontecer? Qual foi o padrão que eu deixei passar? Quais foram os comportamentos que eu tive, que eu sempre tenho, que me geram esse problema? Entende? Então, quando você faz esse exercício, você começa a sair do futuro, a sair do passado e pensar no agora, no presente. E você vai me ver falando isso, acho que provavelmente até o dia que eu morrer. O relógio só tem 2 ponteiros, o hoje e o agora. Acho que teve até um outro vídeo que eu falei sobre isso. E eu falei justamente que a gente está sempre pensando, a gente está sempre com medo de uma decisão que a gente tem que tomar, ou sempre culpado de uma decisão que a gente tomou. Então a gente está sempre ou olhando para o passado ou olhando para o futuro. E a gente nunca está prestando atenção no presente. E é no presente que as coisas acontecem. Então o que é que está acontecendo quando tudo acontece?
A gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa parar e tentar enxergar as coisas que nos acontecem. Não é só se livrar do problema, porque eu vou me livrar do problema e se eu não mudar por decorrência desse problema, eu vou repetir o problema de novo. Por quê? Porque é mais uma chance de eu tentar enxergar o motivo que acontece o problema e mudar e quebrar o padrão de comportamento. E talvez o que a sua alma mais quer é que você quebre esses padrões de comportamento que só te destroem, que só te machucam. Então começa a analisar os problemas que você tem. Então não olha para o seu problema como uma coisa que você precisa repelir e sair, e não, porque eu não gosto de problema, porque não sei o quê. Não, não, olha a utilidade dele na sua vida. Porque você só aprende errando, tendo problemas. Só que presta atenção qual é o comportamento que te leva a ter esse problema. Às vezes é uma ansiedade exacerbada, às vezes é por conta de um sentimento que você às vezes precisa sentir, porque isso é uma muleta para você, aquele sentimento de se sentir abandonado, de se sentir uma vítima, como se as pessoas te devessem algo para você, porque às vezes o seu padrão de comportamento está atrelado ao sentimento que você tem de uma relação de um abandono com seu pai, de uma relação de um abandono com a sua mãe, de uma relação de um primeiro relacionamento que você teve, que você amou demais e você foi traído ou traída. E aí você tem que sempre se enfiar num ambiente, numa relação com outras pessoas ou num problema que te faça se sentir abandonado, rejeitado. Entende? E aí você precisa se livrar disso. Como é que você se livra? Quando o problema acontece. Você enxerga, você olha e você muda o comportamento. Quando você está prestes a ver, opa, isso está acontecendo de novo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer não. O que eu vou fazer? Eu vou me afastar. O que eu vou fazer? Eu vou mudar isso daqui. Ao invés de eu fazer isso aqui, que eu realmente faria isso aqui e no final ia me ferrar, eu vou fazer um pouquinho diferente. Você começa a prestar atenção em tudo que você faz e em tudo que acontece quando tudo está prestes a acontecer. É difícil? É, muito. Eu estou aprendendo isso. De algumas formas bem dolorosas, tá? Bem dolorosas. Dolorosa, eu digo de chorar mesmo, de olhar e dizer assim, como eu sou burro. Então, presta atenção nos seus problemas. E presta atenção na construção dos seus problemas. Faça essa pergunta. O que estava acontecendo quando tudo aconteceu? Qual foi o meu comportamento? O que me levou a ter esse problema com essa dívida? O que me levou a ter esse problema com essa pessoa? O que me levou a ser traído de novo? Traída de novo? É sempre o mesmo padrão, cara. É sempre o mesmo padrão. E você precisa quebrar o padrão. Qual? O de comportamento. Só que você precisa olhar para os acontecimentos. Fechou? Então entenda uma coisa. Todo problema tem utilidade. Todo. Olhe para os seus problemas como quem tenta enxergar a utilidade deles para que você melhore, mude, se transforme e tenha o seu entendimento transformado. E não que queira só resolver e ser aliviado dos seus problemas como quem transfere a culpa para o outro. Encara os seus BOs. Encara os seus problemas de frente. Olha, por mais doloroso, e é doloroso, mas encare os seus problemas. Olhe para dentro deles. Olhe tudo o que você faz que gera o seu próprio problema. Ai, Gabriel, eu não consigo. Eu tô aqui para te lembrar que você consegue.